Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você. Nós estamos começando aqui mais um devocional, mais um dia 17 de janeiro de 2025, sexta-feira, né? Sextou por aqui. E hoje nós temos um devocional muito gostoso. Eu peço a vocês, né? Porque é muito gostoso você vir aqui e falar sobre a palavra de Deus, né? Falar sobre Jesus é maravilhoso, mas também é uma responsabilidade, porque a gente sabe que a internet, né? Ela pode chegar onde a gente nem imagina. Então, assim, eu peço a vocês intercessoras, né? Que estão aqui assistindo também, que estejam intercedendo pela minha vida, pela minha família, por esse canal, né? Que nós possamos a cada dia, que esse é o nosso objetivo, né? É alcançar vidas, aquelas vidas que estão bloqueadas, aquelas vidas que estão paralisadas, que estão acomodadas onde estão, que elas possam ser despertadas para que elas possam avançar e crescer e desenvolver a cada dia mais, né? E esse devocional, ele é para crescimento espiritual, né? Então, assim, hoje nós temos uma palavra poderosíssima, nós temos, como todos os dias, né? E eu até convido você a enviar essa mensagem. Envie essa mensagem, seja um impulsionador da palavra de Deus, seja um impulsionador para que a pessoa que você conhece possa crescer, possa desenvolver, possa amadurecer, né, com a palavra de Deus em todas as áreas, né? Então nós vamos começar com uma canção maravilhosa. Eu gostaria que vocês escutassem essa canção porque ela fala, né, ser mudado pela tua face é o que eu mais quero. Todos nós necessitamos uma mudança diária, precisamos uma renovação diária, né? E até o versículo desse podcast, eu vou falar ele aqui no final, ele fala muito sobre isso, sobre a renovação do nosso espírito, renovação da nossa mente, né? Nós precisamos ser renovados a cada dia. Então, eu gostaria de hoje trazer esse tempo de mesa para as nossas vidas com essa canção que fala: ser tocado pela tua glória é o que eu mais quero, é o que eu mais anseio na minha vida, né? Ele fala assim: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Às vezes aquele vazio que nós temos dentro de nós é a falta da palavra, é a falta de ouvir o Criador, o nosso Criador. Ó, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. O que você traz hoje? Fome, sede da palavra? Então você está no lugar certo. Porque olha aqui, ó. Apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Nós não podemos trazer nada de nós, porque nós não temos nada. Mas a palavra dele é o que nos sustenta, o que nos alimenta a cada dia, que nos fortalece, renova as nossas forças todos os dias. E hoje, né, estou aqui também com a minha agenda maravilhosa, agenda com propósito. Essa é a nossa agenda de 2025, né, para fortalecer a nossa fé, renovar as nossas forças, dar saúde espiritual, emocional e física para as nossas vidas e alcançar, encontrar o nosso propósito. Então hoje nós estamos aqui, sexta-feira, com o nosso devocional. Todos os dias essa agenda ela traz um versículo diário para que você possa avançar nos seus dias, para que você possa alcançar os seus objetivos, para que você possa estar ativo no devocional, né? A cada dia, ó, ela traz aqui todos os dias um versículo aqui para você anotar o seu devocional. Se você não achar que, se você for das minhas, gosta de escrever um caderninho também, você pode ter aí para você anotar o seu devocional, aqui para você anotar o que você vai fazer, uma mensagem inspiradora para o final do dia, aquele dia que você está cansado, agotado, você olha essa mensagem aqui e fala, né, renova as minhas forças. E aqui para você anotar os seus exercícios físicos, a hidratação, tudo para cuidar
e renovar a sua vida cada dia. E tem mais outras coisas aqui que vocês vão ficar sabendo através do meu Instagram. Então vamos lá, gente. Hoje a nossa palavra ela está em Isaías 40:31. Isaías 40:31 traz uma palavra poderosa para as nossas vidas, que diz assim. Eu vou ler desde o versículo 25, tá? Vou ler desde o versículo 25, mas eu vou dar ênfase ao 31. O versículo, mas eu convido você a ler todo o capítulo, porque traz uma mensagem poderosa ao nosso coração. 25 diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, né? O povo, né? Tava se perguntando, né? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gente, poderoso essa palavra, né? Maravilhoso, poderosíssimo. Olha só que ensinamento maravilhoso que a palavra de Deus nos traz aqui. O povo do Senhor aqui, que é chamado, né, Jacó e Israel, eles estavam se sentindo abandonados, né, esquecidos pelo Senhor. Né, estavam se sentindo assim. Quantas vezes a gente não se sente assim? Abandonado, esquecido, como eu falei ontem, às vezes a nossa oração ela não passa do teto, dá essa sensação, né? Mas a gente sabe que Deus escuta as nossas orações. Mas esse povo aqui, mesmo com tudo que Deus já tinha feito com eles ali no passado, né? Eles estavam se sentindo assim, esquecidos, abandonados, né? Desanimados e temerosos. Por quê? Porque eles tinham feito um conceito de um Deus pequeno. Eles estavam colocando Deus numa caixinha, né? Eles estavam colocando Deus como um Deus pequeno e aumentando o problema deles. E muitas das vezes isso passa com a gente, porque muitas das vezes a gente olha para o problema e esquece de olhar para Deus. A gente esquece que Deus, ele é muito maior do que aquele problema que nós estamos enfrentando. É o que aconteceu com Pedro, quando Jesus chama ele, né? Vem, Pedro, para caminhar sobre o mar. Né? O Pedro, quando vai, ele está focado em Jesus e ele começa a andar sobre as águas, começa a caminhar sobre as águas, mas quando ele começa a olhar para o lado que está o vento, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, como pode isso? Ele o quê? Ele afunda. Por quê? Porque ele tirou os olhos do foco, tirou os olhos de Jesus. E muitas das vezes isso acontece conosco porque nós somos humanos, nós somos falhos. E nós temos que buscar a cada dia nos fortalecer na palavra para que nossos olhos não possam se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nossos olhos possam estar focados em Jesus, né? Então, aqui ele fala sobre o renovo de forças, renovar as nossas forças. Olha o que diz aí o versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que é renovar as forças? Renovar as forças é trocar a fraqueza pela força de Deus. Trocar a nossa fraqueza humana pela força de Deus. Por isso ele fala, né, na palavra, quando estou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque a nossa força, ela não vem de nós mesmos. Se nós começarmos a colocar a nossa confiança na força física do homem ou a força intelectual do homem, nós vamos fracassar. Por quê? Porque a nossa força, ela é insuficiente. Deus, ele é o Criador, como nós vimos aqui, e ele é o Criador que nos dá forças. Então é isso, renovar as forças é ter as fraquezas trocadas pelas forças de Deus. E ele fala aqui, sobem com asas como águias. As águias aqui, elas representam forças.
ela representa uma majestade, né? A águia, se você não estudou ainda sobre a águia, estude sobre a águia, que tem um ensinamento poderoso para as nossas vidas. Seja como a águia, seja forte como a águia, né? Abandone o lugar dos papagaios, que só sabem repetir palavras vazias. Uau, é poderoso isso, é poderoso. Abandone o lugar dos papagaios, que só repetem palavras vazias, sem efeito, palavras ao vento. Mas seja como a águia, que renova as suas forças, né? Eu tenho aqui, porque hoje eu trouxe um estudo mais aprofundado, e eu quero passar para vocês tudo que eu trouxe, tudo que eu estudei, tudo que eu escrevi, né? Quando a gente abandona o lugar dos papagaios, né? Lugar de palavras vazias, lugar que não tem efeito, né? Nem na nossa vida, nem na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós começamos a viver o extraordinário. Nós devemos nos tornar como a águia, como alguém que voa alto, com um propósito, com um destino. E eu trouxe um estudo sobre as águias, que elas vivem em torno de uns 70 anos. Mas aos 40 anos, a águia ela já tá um pouco velha, já tá velha. Seu bico já tá velho, né? As suas unhas já não tem aquela garra, as suas unhas já começam a dobrar, as suas plumas, né, suas penas, elas já pesam, ela já não tem aquela força para ela voar alto. Então, o que ela faz? Ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, né, assim, ou ela passa por um processo de renovação. Mas esse processo é um processo duro, é um processo difícil para a águia. Porque ela tem que ir para um lugar bem alto, ela tem que ir para um lugar onde ela vai estar livre de outros predadores, né? E ali ela passar por esse processo, se eu não me engano, são 150 dias mais ou menos. E nesse processo, ela tem que passar pela renovação do pico dela, né? Das unhas, das garras e das plumas, das penas, né? E nessa renovação começa pelo pico. Ela tem que arrancar aquele pico. Então ela precisa estar perto de algum lugar que tenha parede, né, uma rocha ou assim, e ela começa a romper aquilo ali, ela começa a tirar aquele pico que já está muito encurvado, já não tem como ela, né? E aí ela passa por essa renovação, ela precisa esperar nascer um novo pico. Você imagina a dor que não é para uma águia, né, fazer isso, né, arrancar isso, tirar isso, quebrar, para que o pico possa outra vez sair, né? E com esse pico novo, ela começa a arrancar as suas unhas. Ela começa a tirar as suas unhas, porque as unhas já não servem para ela agarrar. Ela vai agarrar, as unhas dobram, já não tem aquela força, aquela garra. E aí ela precisa esperar de novo aquelas unhas elas serem renovadas. Por isso passa por esse processo. Depois que isso tudo está assim, ela precisa arrancar suas penas, arrancar. Porque já pesam, já não tem aquele voo forte, né? Então ela precisa arrancar isso. E aí ela começa aquela renovação de novo, nascem novas penas, né? Novas plumas na águia. Então assim, às vezes nós reclamamos por passar por processos na nossa vida. Mas esses processos, ele tem um amadurecimento para as nossas vidas, né? Às vezes a gente reclama, a gente não entende certos processos na nossa vida, e esses processos são para isso, são para a renovação das nossas vidas, são para amadurecimento. E é necessário passar por esses processos. Se você quer ter um crescimento na sua vida, se você não quer ficar no comodismo, né, acomodado, paralisado, bloqueado, é necessário sair dessa zona de conforto para você avançar na sua vida, né? Para nós avançarmos, nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus, né? A gente vê que as águias, elas buscam um lugar seguro para que elas possam passar por esse processo. E onde é o nosso lugar seguro? O nosso lugar seguro é os braços do Pai. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, por processos, e a gente busca ajuda em tanto lugar, né? Amizades, ou às vezes no mundo, né? Algumas coisas no mundo, e nada nos preenche,
Nada nos oferece esse lugar seguro. E o nosso lugar seguro é os braços do Pai, é nos braços de Deus. É quando você fecha os seus olhos e começa a entregar a sua vida ao Senhor, e o Senhor te traz aquele conforto, o Senhor vai renovando as suas forças, o Senhor vai te enchendo de uma maneira que você não precisa de nada mais, você precisa somente desse momento com o Senhor. Então aí a gente vai passando por essa renovação, a gente vai passando por esse processo. Às vezes não entendemos certas coisas que passam na nossa vida, né? Mas Deus, ele tem um propósito com todas as coisas. Sabemos que a nossa força, ela vem do alto. Então eu trouxe aqui um estudo sobre as águias, que eu quero trazer para vocês, quero explicar para vocês, eu quero ler para vocês o que eu trouxe, né? Quando, a gente sabe que quando a tempestade, ela vem, a tempestade, ela não amedronta as águias. A tempestade, as águias sabem que acima da nuvem, acima da tempestade, existe um sol que brilha. Existe um sol que brilha. E hoje eu quero trazer esse ensinamento para as nossas vidas. Às vezes estamos enfrentando dificuldades, tempestades na nossa vida, mas nós temos que crer que acima das nuvens, acima dessa tempestade forte, existe um sol que brilha nas nossas vidas. Que é o quê? Que é Jesus. É a palavra, né? Então, para nós conseguirmos voar em cima das nuvens, nós precisamos estar com as nossas forças renovadas no Senhor, né? Eu quero ler aqui uma palavra para vocês, eu quero ler aqui 5 lições que moldarão o seu destino, comparado com as águias. Olha só, a primeira lição: as águias voam solitárias. Ela não se mistura com pardais ou pássaros pequenos. Ela escolhe suas companhias com sabedoria, optando pela solidão ou por um círculo de águias. Assim que nós aprendemos que é essencial estar cercado de pessoas que nos impulsionam para o alto. Pessoas que compartilham a mesma visão e busquem o crescimento. Olha o importante do seu círculo de amizades. Como está o nosso círculo de amizades? Será que a gente está andando com pessoas que nos impulsionam? Ou estamos andando com pessoas que só querem saber de fofoca, só querem saber de confusão, só querem saber de falar outras coisas, bobeira? Não que a gente não possa ter esses momentos de lazer, conversar, rir, lembrar de algumas coisas do passado, né? Assim, algumas coisas engraçadas e tal. É importante você ter essa conversa também, né? Mas nós temos que estar aqui rodeado constantemente de pessoas que nos impulsionam a avançar, a crescer, e não pessoas que te puxam para baixo. Pessoas que falam, não faz isso aí não, porque isso aí não vai para frente, não. Ai, não sei o quê. Sempre tá reclamando, pessoas que sempre estão murmurando, sempre. Você pergunta, e aí, tudo bem? Ah, não tá bom, não. A pessoa já começa a pesar o seu dia. Então, nós temos que estar cercado de pessoas que nos impulsionam. Nos impulsionam, não que a gente não vai passar por momentos difíceis, claro que sim, sempre passamos. Mas nós temos que entregar as nossas dificuldades, essa tempestade, colocar aos pés do Senhor, né? Falar com o Senhor e desabafar com a pessoa certa, que é o Senhor. Segunda lição: olhos afiados da águia, capaz de enxergar a presa a quilômetros de distância. Manter os nossos objetivos em foco, não se desviar diante das dificuldades, né? Ou seja, o que essa lição, né, dos olhos da águia afiados que vêm a quilômetros de distância nos traz? É manter os nossos objetivos em foco. É o que eu estava falando aqui antes. Quando o nosso foco está em Jesus, a gente vai continuar vencendo, a gente vai ter força. Mas se a gente começa a desviar os nossos olhos, a olhar para o lado, a gente começa a perder essa força, porque a nossa força não está em nós, mas está em Cristo, né? Devemos ser incansáveis na busca dos nossos sonhos. Então, quando você tem uma visão, quando você é uma pessoa que a sua visão não é limitada, a visão da águia, ela não é limitada como
outras aves. Ela vai além, ela é uma visão já mais ampla, né? Então, que a nossa visão ela possa estar assim. Mas como que a gente vai ter uma visão assim? Somente em Cristo. Somente Jesus que direciona as nossas vidas nos fará ver. É a famosa fé, né? É a fé. É a famosa frase clichê, né? Que os outros falam por aí, que é colocar o pé e Deus coloca o chão, né? Então é você ter uma visão mais ampla, é você, pela fé, você enxergar além do que você está vivendo. Gente, não tem como nem explicar isso aqui, é só vivendo. Tem coisas que a gente vive, né? E não se explica. Mas a visão da águia é essa, é você ver além do que você está vivendo, né? É você saber que aquilo ali é passageiro, aquilo ali é um processo de renovação para sua vida, mas que você vai alcançar o seu propósito, a sua meta, né? Com a ajuda do Senhor, né? Terceira lição: a águia não come animais mortos em decomposição, né? Ela busca presas vivas. Isso podemos entender como um chamado a deixar o passado para trás, abandonar os pensamentos negativos e abraçar uma nova vida cheia de possibilidades. Nós só poderemos voar alto deixando o peso do passado para trás. Aquilo que passou ficou para trás. Eis que o Senhor fez tudo novo na nossa vida. Então temos que esquecer o passado. Quantas das vezes nós ficamos enganchados, né, agarrados no passado, porque o passado foi maravilhoso, ou porque o passado foi muito triste, a gente carrega aquela mágoa, aquela tristeza dentro da gente, ou foi maravilhoso, você quer viver de novo o passado, só fica agarrado no passado e não vive o presente, não vive o hoje, né? Então, isso é o que nos paralisa, isso é o que nos bloqueia. E aí a gente está sempre murmurando, sempre reclamando, né, do que a gente está vivendo. Por quê? Porque nós não damos espaço para viver o presente. Estamos agarrados no passado e não vivemos o presente, o hoje, né? Então, aqui elas nos ensina a voar alto, deixando o peso do passado para trás. Quarta lição: a águia voa alto. Nos céus mais tempestuosos e com ventos fortes, ela voa mais alto. Aqui aprendemos que as dificuldades não são obstáculos. Aqui aprendemos que as dificuldades não são obstáculos, mas sim oportunidades para amadurecer e crescer. Abracemos as tormentas da vida com a coragem da águia. Voemos acima das nuvens escuras. Ou seja, aqui a gente vê que as tempestades não amedronta a águia, mas que ela fica com mais coragem e avança. É como se fosse avançar um nível mais, né? Ela vê as dificuldades não como obstáculos, mas como uma oportunidade de crescimento, né? Então aqui nós aprendemos essa lição poderosíssima, a não olhar para os obstáculos, não olhar para as dificuldades, mas entender que é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, né? Quinta e última lição fala: a águia arrancava a grama macia do seu ninho. Olha, isso aqui é poderoso, gente. Arrancava a grama macia do seu ninho para que seus filhotes não ficassem confortáveis. O crescimento ocorre fora da zona de conforto, para que nos tornemos verdadeiramente excepcional, devemos nos desafiar constantemente, superando limites e explorar territórios desconhecidos. Uau, olha isso, gente, olha isso. Tornemos como a águia e não como papagaios. Uau, maravilhoso, né? Então, olha só. Ela tirava o conforto do seu ninho. Às vezes nós estamos muito confortáveis onde estamos. Nós estamos acomodados como estamos. Estamos bem. Então para quê? Para que eu vou mudar? Estamos bem. Mas quando a gente está bem, a gente está estancado, a gente está paralisado. E isso é muito perigoso, porque daqui para descer e cair é muito rápido, é muito fácil. Então nós devemos cada dia buscar aperfeiçoarmos no Senhor, na palavra de Deus e a avançar como cristãos, como pessoas, como profissionais,
né? Nós devemos cada dia buscar essa melhora, né? Essa mudança nas nossas vidas. Então, que nós nos tornemos, olha só, vou repetir isso aqui. O crescimento ocorre fora da zona de conforto. Para que nos tornemos verdadeiramente excepcional, devemos nos desafiar constantemente, superando limites e explorar territórios desconhecidos. Não tenha medo, seja corajoso como a águia. E eu gostaria de deixar para vocês também, por último aqui, Romanos 12:2, que é o nosso versículo, né? É o versículo do nosso podcast. Esse versículo ele tem assim um poder incrível. Ele tem um grande mover que muitas das vezes a gente não para e analisa. Então eu quero ler ele para vocês, que diz assim, Romanos 12:2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Então, gente, aqui a gente vê que a nossa mente ela se renova cada dia. Todos os dias nós temos a possibilidade de renovar as nossas forças em Jesus. Amém? Hoje ficou um pouquinho mais extenso, mas é que eu queria trazer muito esse estudo para vocês. Queria muito passar essa história da águia. Tem muitas outras coisas que nós podemos aprender com o que o Senhor nos ensina aqui, né? Comparando com a águia, né? Com uma ave. Mas aqui ele nos ensina poderosamente a renovar as nossas forças, a passar por um processo e entender que o processo ele faz parte do nosso crescimento. Então, se você está nesse momento de crescimento na sua vida, tranquilo, que tudo ocorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Então, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, né? A palavra de Deus sobre a sua vida, né? Que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, renove suas forças no Senhor, na palavra de Deus, e seja um abençoado e um abençoador da palavra do Senhor. Amém? Deus possa confortar os nossos corações. Senhor, nos entregamos a Ti, entregamos esse dia, essa sexta-feira, finalzinho da semana, Senhor Deus. Entregamos, Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos, Senhor Deus, os nossos projetos. Senhor, quantas pessoas, Senhor Deus, talvez estão cansadas hoje, Pai. Talvez se sentem fatigadas, Senhor Deus. Mas que o Senhor possa renovar as nossas forças, Senhor. Que o Senhor seja o nosso renovo a cada dia. Que possamos entender essa renovação. Que possamos entender esse processo, Senhor. E que o Senhor possa ser o nosso foco, o nosso guia, o nosso fortalecedor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, assim como Ele falou com o meu. E que amanhã estamos juntos novamente para mais um devocional. Grande beijo. Deus abençoe vocês.